E agora, verdades sobre o céu. Então hoje vamos falar quais são estas verdades. Então falar sobre o céu, para alguns, é retrógrado, quer dizer, está ultrapassado, pois as pessoas estão mais interessadas na vida em Marte. Vocês já prestaram atenção nisso? Os jornais, as manchetes, através das redes sociais, toda página que você passa está ali, algo falando sobre Marte. As pessoas estão pensando em morar em Marte. Ah, meu Deus! Mas como já vimos, uma verdade absoluta, ela é incontestável. Não tem como confrontar uma verdade absoluta. Temos apenas que crer e obedecer. Sendo assim, incontestável, com relação a Marte, por sua vez, é um sonho da humanidade, mas um sonho caro para uma elite egoísta. Jesus Cristo virá para buscar todo aquele que crê. O seu povo, os eleitos, escolhidos de Deus. Então assim, o céu é real e plenamente possível e acessível a todo aquele que crê. A grande graça de Deus, a grande maravilha do Senhor é oferecer a nós a morada onde Ele está, que nós também estejamos junto do Pai. Então essa foi a promessa de Jesus à sua igreja, ao seu povo. E nós podemos sim confiar, acreditar, pois é uma verdade absoluta, incontestável. Vejamos então essa noite algumas verdades absolutas sobre o céu. Vejamos a primeira verdade. A primeira verdade absoluta sobre o céu é: lá é a morada de Deus. Quando falamos de céu, devemos entender que existem 3 lugares conhecidos como céu. Por exemplo, daqui da terra, olhando para cima, você vê as nuvens. E geralmente aquele lugar onde as nuvens estão, a gente considera o céu. Ah, o céu está limpo. Ah, hoje o céu está nublado. Então conhecemos esse lugar como céu. Um outro lugar que é conhecido como céu é fora da atmosfera, onde tem os planetas, as estrelas. Então, quando se olha para fora da atmosfera, também é relatado como o céu. Então, o céu estrelado. Então, é uma imagem também dita e relatada nas Escrituras sobre o céu. Mas existe um terceiro céu, e é desse céu que eu quero falar, onde Deus habita, onde é a morada do Altíssimo, aquele que está acima de tudo. Então, nesse terceiro céu, é o lugar onde Deus habita e o lugar onde nós também habitaremos, se assim crermos no Senhor e colocarmos a nossa vida à sua disposição. E onde encontramos na Escritura provas de que Deus habita neste lugar chamado céu. No Salmo 115, verso 3 diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Então lá no céu está o nosso Deus. Então quer dizer que Deus está longe da gente. Deus não nos escuta, Deus não nos vê. Você esqueceu que Deus é onipresente? Deus está em todo lugar, ou na verdade, todo lugar está na presença de Deus. Nada foge ao seu olhar. Deus vê e escuta tudo. Não precisa de câmera, não precisa de ninguém entregando ninguém. Deus vê tudo. O salmista diz: se eu subo no alto monte, lá tu estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, Senhor, tudo está na presença dele, nada foge. Ele rege o mundo com mão poderosa. De onde ele está vendo tudo o que está acontecendo e está guiando o seu povo. Em Isaías 66, verso 1, diz assim as Sagradas Escrituras: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés.
Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? O profeta Isaías, quando escreve estas palavras ditas por Deus, Deus estava entristecido, Deus estava chateado, podemos dizer assim, usando a linguagem humana para ficar melhor entendido, com o seu povo, que estava fazendo a obra de Deus relaxadamente. Estavam preocupados em oferecer sacrifícios e apenas como um ritual e não como uma cerimônia de adoração. Deus, ele está em busca, quando ele olha do céu, ele está em busca de verdadeiros adoradores. Então a nossa vida deve ser dedicada ao Senhor, ter uma vida consagrada ao Senhor. Essa é a expectativa de Deus ao olhar do céu em busca destes adoradores. Mas as pessoas naquele momento, quando Isaías escreve este livro, eles estavam fazendo algo muito errado, praticando a religiosidade. Eram religiosos, mas não verdadeiros adoradores. Faziam suas ofertas, mas apenas como um ritual, apenas para cumprir uma tabela, e não como uma forma de agradecimento ao Senhor. Nossas vidas, irmãos, ao reconhecer que Deus está no céu e tudo vê, devemos reconhecer a sua bondade, o seu cuidado, nos mínimos detalhes. Quantos estão aí perdendo entes queridos? E você, a sua casa, a sua família tem sido protegida. Essa é uma grande bênção do Senhor. Devemos confiar e acreditar que Ele está nos guardando. Esse é o cuidado de Deus. É Ele que faz, é assim que Ele faz o que lhe agrada. Então nós devemos sim ser gratos ao Senhor, porque temos sido alcançados por sua graça, pelo seu favor. A segunda verdade absoluta sobre o céu é que lá no céu, lá a sua entrada é restrita. Não imaginemos nós que no céu entrará todo tipo de pessoa que não entrará. Então a entrada no céu é restrita. Até o exato momento, o único que saiu e voltou para o céu foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então foi o único que desceu do céu. Então o único que tem autoridade para falar do céu é Jesus, porque de lá ele veio, de lá ele desceu. Não sendo Jesus Cristo, o único que tem autoridade para falar alguma coisa sobre o céu é aquele que recebeu de Deus essa revelação. Mas vamos ver daqui a instantes. Diz assim João 3,13: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então aqui é uma referência a Jesus Cristo. O que o João quer trazer aqui à memória é de que Jesus Cristo ele tem autoridade, porque só ele havia vindo do céu e havia de voltar para o céu, para o trono de Deus. Então Jesus é Deus. Então Deus é uma trindade, é um conjunto. São três pessoas em uma só essência. A divindade é uma trindade. Então essa trindade é fortalecida, essa união é fortalecida na pessoa de Deus. E assim ele veio ao mundo, desceu. A palavra, o nome Emanuel significa Deus conosco. Então Jesus Cristo é o nosso Emanuel, nosso Deus conosco, onde Deus habitou conosco. Ele veio à nossa morada. Para quê? Para anunciar que nós um dia iremos morar com Ele. Nós um dia iremos habitar na sua tenda, na sua casa, no seu palácio. Deus tem essa promessa e quer que você creia sim nesta promessa. Apenas 2 homens, como havia dito anteriormente, apenas 2 homens tiveram o privilégio de ver o céu, por revelação. Então, a Bíblia fala de 2 homens, o primeiro deles é Paulo. Em 2 Coríntios 12, 2 a 4, diz assim, 2 e 4. Conheço um homem em Cristo que há 12 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe.
foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, era uma igreja muito difícil. A igreja de Corinto era uma igreja que brigava por poder. Eles discutiam muito sobre qual era o dom que eles tinham e qual era o mais importante desses dons. Paulo, então, lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, ele diz que o dom maior é o amor. Mas aquela igreja não havia amor. Era uma igreja que vivia em discussão, buscando ser um melhor do que o outro. E aí, então Paulo faz uma defesa da sua fé e ele diz: olha, se eu pudesse me vangloriar de alguma coisa, eu me vangloriaria de algo maravilhoso que eu vi. E então ele cita que ele conhece um homem, ele fala na terceira pessoa, mas ele está se referindo a ele mesmo. Eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Lembra do terceiro céu que eu falei? Então esse terceiro céu ele foi. Aí ele diz: eu não sei se em corpo, se Deus realmente tirou ele da terra e levou até lá, ou se em sonho, mas ele esteve em um lugar e nesse lugar ele viu coisas grandiosas. Tamanha era a graça, a grandeza desse lugar, que ele fica com medo de usar palavras que não sejam suficientes para detalhar a grandeza dos céus. Então Paulo, ele teve essa visão, ele viu os céus, Deus apresentou esse lugar para ele. Então foi uma experiência que marcou a vida de Paulo, que certamente o ajudou muito na sua caminhada, a fortalecer ainda mais a sua fé. Quando temos nossos olhos, meus irmãos, voltados para o céu, há algo sobrenatural de Deus acontecendo em nós, porque passamos a não viver mais olhando para as dificuldades deste mundo. A nossa vida passa a ter um foco. Por isso que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A nossa visão do céu é muito importante. Reconhecer esse lugar da morada do Altíssimo, onde Ele nos convida a habitar juntamente com Ele, em um dia determinado, quando Ele virá para nos buscar. Outro homem que viu também, teve essa visão do céu, foi João. Em Apocalipse 21, versículo 1 e 2 diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. É interessante a visão de João. João teve uma visão magnífica. Ele viu a glória de Deus, como viu também todo o espaço do céu. Ele conseguiu detalhar. Se você ler profundamente aí Apocalipse, e principalmente o capítulo 21, você vai observar alguns detalhes que ele dá sobre as portas, sobre os alicerces, sobre os muros. Ele vai contando detalhes que ele viu, que são feitos de pedras preciosas, que as ruas são de ouro. Ele vai contando cada detalhe maravilhoso desse lugar. Mas o que eu queria destacar aqui, na visão que João tem, é que primeiramente ele diz que é um céu diferente. Ele diz que nesse céu, ele diz que viu novo céu e nova terra. Ele estava acostumado a olhar o céu e a terra aqui, mas ele passou a ter uma visão diferente. Um outro céu, uma outra terra. E ele então diz que neste lugar não existe mar, o mar já não existe. E ele afirma também que neste lugar há uma cidade santa, a nova Jerusalém. Essa cidade santa é justamente o lugar onde nós iremos morar. É o lugar onde está reservada para a noiva do Senhor. E quem é essa noiva, pastor? Somos nós, a igreja. A igreja é considerada a noiva do Senhor. Então Jesus disse que vem buscar a sua noiva. No contexto judaico, se fazia o seguinte em um casamento: o noivo vinha até a casa da noiva
pedia aquela mulher em casamento aos pais, e ele dava um dote, ele pagava pela noiva, e então ele ia embora e depois voltava para buscar a noiva. Se o dote fosse aceito, ele dava uma proposta, né? E aí, se o dote fosse aceito, ele voltava para entregar o dote e levar a noiva. Então assim era feito. E é interessante como essa aplicação do casamento judaico tem a ver com o que Cristo fez por nós. Jesus veio a este mundo e ele entregou a própria vida como um dote, um valor supremo. Não há nada mais valioso do que a vida. O que você daria em favor da sua vida? Certamente tudo que você tem, mas ainda assim não é suficiente para pagar pela vida. Então a vida é o dom maior. Jesus deu a sua vida por nós e ele prometeu que iria voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva. Então diz aqui que essa cidade santa, a Nova Jerusalém, ela descia do céu, e assim ela estava ataviada, ela estava tão linda que parecia uma noiva. Então é interessante essa ilustração que João faz, né? Acredito que ele imaginou, ficou pensando, o que será que essa cidade parece? E a imagem de uma noiva foi o que veio à sua mente. É uma imagem, para quem já casou, sabe muito bem que é uma imagem esperada, é uma imagem maravilhosa, né? Quando a noiva chega na porta da igreja, os olhos brilham, todos ficam alegres, e é uma imagem maravilhosa. E assim a nossa cidade, lugar da morada de Deus, onde nós habitaremos com o Senhor, é um lugar lindo, perfeito, onde certamente os nossos olhos não são capazes a nossa mente não é capaz de calcular tamanha grandeza de beleza. Acredito que essa colocação que João faz como uma noiva é um comparativo ainda muito pequeno diante de tamanha grandeza. Ele imaginou o mais bonito que ele já viu na vida e aí ele colocou então essa imagem. Mas acredito eu que seja muito maior do que qualquer beleza deste mundo. Então é um lugar maravilhoso onde Deus habita e a sua entrada é restrita. Nem todo mundo vai entrar nesse lugar. Então, se nem todo mundo vai entrar nesse lugar, uma pergunta fica: o que é necessário para entrar nesse lugar? Então a nossa terceira verdade é a verdade absoluta sobre o céu. Lá só existe uma forma de entrar. Só existe uma maneira de se entrar no céu. É necessário realizarmos algo, uma mudança, uma transformação. Em Salmo 15, verso de 1 a 3, diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Então o salmista questiona a Deus, faz uma pergunta retórica, na qual ele mesmo responde. E ele diz: quem há de morar no seu santo monte? E aí ele responde: o que vive com integridade, o que pratica a justiça, de coração fala a verdade, que não difama com a língua, que não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então veja que a entrada no céu, para que nós possamos habitar com Deus, para que nós possamos morar com o Senhor, é interessante que Deus faz aqui algumas colocações no qual nós precisamos agir, viver aqui nessa terra com uma preparação para o céu. E como é os habitantes do céu? Como é que eles vão viver? Como essas pessoas que vão viver lá no céu? Então são pessoas que vivem com integridade, são pessoas íntegras, pessoas de confiança. Então Deus, ele busca pessoas fiéis, pessoas que realmente colocam a sua vida à disposição da sua obra, realizam a sua vontade, que não negam a fé, que não se voltam para o mundo quando as coisas não estão indo como eles desejam. Então, pessoas íntegras, que praticam a justiça. Outros são aqueles de coração puro, aqueles que falam sempre a verdade. A Bíblia diz
amados irmãos, que a palavra do cristão, do crente, deve ser sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, talvez, quem sabe... Então, esse não é expressões que devem ser usadas pelo cristão. O cristão deve confiar no Senhor. Olha, eu vou fazer tal coisa se Deus quiser. Não, olha, tal coisa não tem como fazer. Realmente não é a vontade de Deus. Reconhecer a vontade de Deus em sua vida é muito importante. Então, a sua fala deve ser sempre verdadeira. E ele não deve difamar com a língua, nem fazer mal ao próximo. Então, porque os dias em que vivemos, as pessoas estão cada vez mais acostumadas com a mentira. Tornam a mentira uma prática comum na sua vida. Aí mente por brincadeira, mente por qualquer motivo. E aí difamam o seu próximo, fala mentira contra pessoas que eles não conhecem. Então, lamentavelmente, essa é uma vida injusta que não merece entrar no céu. Então, se nós tivermos algum merecimento, é claro que não é por merecimento que vamos entrar no céu, mas pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo. Mas entendemos que após ter sido resgatado pelo Senhor, deve haver uma mudança no nosso caráter, uma mudança de prática de vida. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que desejava o mal do próximo, não deseje mais. Então assim deve agir aqueles que querem entrar no céu. Então, qual é a forma de entrar no céu? A forma é Jesus Cristo. Devemos ser a semelhança de Cristo. Paulo, certa vez escrevendo às igrejas, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então essa é a forma, essa é a marca que devemos ter para poder entrar no céu. A quarta e penúltima verdade absoluta sobre o céu é: para chegar lá só existe um caminho. Isso é extremamente importante entendermos. Não é por obras que vamos para o céu, mesmo que vimos aqui que existe uma forma de estar preparado para ir para o céu, mas essa forma ela vem a partir de uma transformação, de uma mudança, do agir do Espírito Santo em nossa vida, do sacrifício de Cristo por nós. Aí sim, nós podemos sim estar prontos e preparados para ir para o céu. Mas só existe um caminho. Enquanto os homens buscam maneiras de chegar no céu, como alguns há muito tempo atrás construíram uma torre com a vontade de chegar no céu, e Deus impediu que eles fizessem isso, porque estavam buscando coisas que não agradavam ao Senhor. Outros buscam ir para o céu praticando boas obras, também não é suficiente. Não vai ultrapassar o primeiro céu, quanto mais o terceiro, onde ele quer chegar. Então, aquele que quer chegar ao terceiro céu, só existe um caminho. Que caminho é esse? Jesus disse em João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então Jesus disse que a única forma, o único caminho que leva para o céu é por meio do sacrifício de Cristo. É por meio da pessoa de Cristo. Então devemos ter nossas vidas entregues ao Senhor, confiando que Ele nos guiará nesse caminho para a salvação. Jesus se apresenta como sendo a luz do mundo. Quem o segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando João viu o céu, a cidade santa, ele diz também que lá não tinha sol. A própria luz do Senhor, a glória de Deus iluminava a todos. Então esse Cristo, que foi enviado por Deus a este mundo, ele se apresentou como sendo a luz do mundo, e essa luz é que nos dá, nos é o guia que nos conduz para o céu.
É muito importante assim destacar Jesus como sendo o único caminho. E por último, a quinta e última verdade absoluta sobre o céu: lá no céu é onde acabará todo o sofrimento. Eu sei que muitos estão vivendo uma vida muito difícil. Os dias que estamos vivendo são dias de muito sofrimento. Quantos que perderam seus entes queridos, quantos que estão internados, quantos que não têm o que comer, quantos que estão sofrendo angústia, dor, sofrimento de situações adversas. Mas o que eu quero dizer para você, meu amado, é que Deus tem uma promessa de que todo o sofrimento acabará, mas não é aqui na terra. O sofrimento acabará quando chegarmos lá no céu. Enquanto isso, Jesus diz que neste mundo tereis aflição, iremos passar por sofrimento, mas ele diz: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por mais que nesse mundo seja difícil a luta, a batalha, devemos entender, meus amados, que este mundo é passageiro. Um dia tudo isso vai acabar e nós estaremos a eternidade junto de Deus. Então é melhor passar por esse sofrimento aqui neste mundo, para que ganhemos do Senhor uma eternidade sem dor, sem nenhum choro, do que ter alegrias aqui nessa terra e quando chegar lá na eternidade, ter uma eternidade de choro e ranger de dentes. Porque é assim que Deus fala sobre o julgamento dos infiéis. Os infiéis serão jogados, lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Lá a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Aqueles que se alegravam com as festinhas aqui do mundo, né? Que jogavam suas vidas para praticar todo o mal aqui neste mundo, se alegrando com a injustiça, sofrerá o dano da segunda morte, a eternidade de sofrimento, onde a Bíblia diz, onde haverá choro e ranger de dentes. Você já sofreu de dor de dente alguma vez? Sentiu uma dorzinha de dente? Só vem de noite, é interessante, né? De noite aquela dor no dente tão grande, você não tem a quem recorrer. Aí você levanta, ferve uma água, toma um chá, faz várias coisas e nada dessa dor passar. Quando o dia amanhece, a dor vai embora, né? Então, esse sofrimento que Deus se refere é uma dor tão grande que você trinca os dentes, querendo morrer e não consegue. Então assim será o sofrimento, porque ele é eterno, vai ser a eternidade de dor. Enquanto isso, no céu, diz as Escrituras, Apocalipse 21:3, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que maravilha, meu irmão, é ouvir do Senhor estas palavras, de que Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima. A dor já não existirá. Quem sofre com alguma dor crônica, como algumas vezes eu estou com dores na coluna, e é muito ruim, muito difícil. Se deita, dói, se fica em pé, dói, se senta, dói, tudo dói, né? Mas saber que lá no céu isso vai ser resolvido. Há uma denominação, uma igreja, não quero aqui criticar, mas ela usa um slogan errado. Ela chama as pessoas para lá e diz: pare de sofrer. Venha para cá, pare de sofrer.
Isso é um slogan errado, meu amado. Porque no mundo nós vamos ter aflição, haverá sofrimento, porque os fiéis serão perseguidos, os fiéis serão apontados. O inimigo não vai ficar satisfeito em ter perdido um pecador. Ele quer todos os pecadores juntos para si, para levar para longe de Deus. Mas quando somos salvos, resgatados pelo Senhor, o inimigo fica revoltado. Ele vai usar todas as artimanhas para nos fazer sofrer e desistir da caminhada. Mas no Senhor, com toda a fé, perseveramos, porque aquele que é chamado por Deus, esse não desiste, esse não volta atrás, porque ele confia no Senhor, tendo a fé e a esperança nas promessas futuras, onde o Senhor diz que nós habitaremos com Ele, nós seremos o seu povo, e Deus mesmo estará conosco. Imagina só que privilégio morar com Deus. Ele nos enxugará toda a lágrima dos olhos. A morte já não existirá, não teremos mais medo da morte, já não haverá luto, não sofreremos mais por a morte de alguém que nós amamos, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então Deus nos dará uma vida transformada, receberemos um corpo glorificado, onde não sentiremos mais as fraquezas do corpo humano. Então teremos um corpo como o de Cristo, glorificado. Assim, meu amado, é a promessa de Deus. Nós podemos confiar sim que existe um céu, porque o próprio Jesus veio de lá para nos anunciar. E quando ele retornou para o céu, antes de retornar, ele disse que ele voltaria, para que para onde ele estava indo, nós também iríamos, pois ele foi preparar-nos lugar. Concluindo então, diante de uma verdade tão reveladora como essa, o que você está esperando para entregar sua vida a Jesus? Diante do que você viu, que o céu é a morada de Deus, que lá a entrada é restrita, não é todo mundo que vai para o céu, somente aqueles que Deus chama, que lá existe uma forma para entrar, você precisa ter a forma de Cristo, e então, só pelo caminho que Jesus conduz, é que você pode chegar no céu, e onde todo sofrimento acabará. Então devemos sim tomar uma decisão nessa noite. Se você quer morar no céu, entrega a tua vida a Jesus. Lembre-se que lá de cima, onde o nosso Senhor Deus está, tudo Ele observa e nada foge à sua visão. Veja o que diz o Salmo 14. Salmo 14, 2. No céu, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Deus está olhando agora para você. Deus está olhando agora para nós. Ele está em busca de verdadeiros adoradores. Como é dito em João 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O salmista disse que Deus está olhando lá do céu, procurando alguém que o busque. E ele diz também na sua palavra que chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu penso, irmãos, que essa hora é agora, quando nós estamos impedidos de reunir num templo. Quando temos um templo é interessante, chega uma multidão de pessoas, muitas pessoas vêm até o templo, muitos para fazer um perfil de religioso, muitos para apaziguar muitas vezes a ira de Deus, né? O que eles estão sentindo no coração, remorso de ter feito alguma coisa errada. Eles praticam o mal, aí dizem, eu vou para a igreja esse domingo para pedir perdão a Deus, como se resolvesse a situação. Se você pede perdão e não muda, não transforma, e aí então os templos religiosos muitas vezes cheios de pessoas vazias, pessoas que verdadeiramente não estão
buscando a presença de Deus. E eu penso, irmãos, que diante dessa situação que nós estamos vivendo, Deus está provando a fé de muitos. Porque muitos que vinham às igrejas, hoje não assistem uma live, hoje não participam de uma programação. Não tem ninguém vendo, não tem ninguém para bater palma para ele, então ele nem assiste, nem sequer se importa. Então vemos aí o interesse, vemos aí quem são os verdadeiros adoradores, quem realmente está buscando a Deus, interessado nas coisas de Deus. Então, meu amado, se essa é a sua realidade, se volte para Deus em arrependimento e fé. Mas se não, dê graças a Deus. Senhor, muito obrigado, porque eu estou pelo caminho certo. Eu estou buscando a tua presença. Mesmo não podendo ir à igreja, eu ainda assim estou ligado ao Senhor, na minha casa, na minha família, junto com os meus, através das redes sociais. E por último, Apocalipse 21:3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Se você, meu amado, meu amigo, meu irmão, é o seu desejo do fundo do seu coração de habitar com Deus, de morar no céu, então te prepara. Busca ao Senhor enquanto se pode achar. Rogue ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Senhor, a minha vida eu entrego em tuas mãos, confiante no Senhor, de que no Senhor o meu trabalho não é vão. Eu confesso a vocês, irmãos, que muitas vezes a gente fica cabisbaixo diante da situação. Eu como pastor, eu como aquele evangelista que gosta de ir na rua, de bater de porta em porta, de falar com as pessoas, de conduzir as pessoas a Cristo, estou impedido de fazer isso. Isso me entristece muito. Às vezes o que eu estou fazendo, eu fico imaginando: será que eu estou agradando a Deus fazendo só isso? Deus sabe da limitação que nós estamos vivendo, mas te esforce, dá o teu melhor. Então é isso que eu tenho buscado para a minha vida, é isso que eu tenho tentado fazer, dar o meu melhor para o Senhor, mesmo diante da situação que é bem adversa, a gente não está preparado. Mas que nessa noite, meu amigo, você que nos escuta, que você possa verdadeiramente refletir sobre o céu, sobre essa verdade absoluta e incontestável, de que irá habitar no céu aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor, aqueles que verdadeiramente entregaram a sua vida a Jesus. Se essa é a sua situação, se hoje você quer entregar a sua vida a Jesus, baixe sua cabeça agora, feche os seus olhos, ore comigo, repita essas palavras e assim você estará entregando a sua vida a Jesus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, aqui estou, Senhor, arrependido dos meus pecados. Em tuas mãos eu entrego a minha vida. Peço-te, ó Pai, perdoa-me todas as minhas falhas, todos os meus pecados, muitos os anos que eu andei longe do Senhor. Mas hoje eu reconheço, ó Pai, que a luz que conduz ao céu está em Cristo Jesus. E eu quero, Senhor, que essa luz brilhe em mim, em minha vida, no meu coração. E nesta noite, ó Pai, faz morada em meu coração, transforma a minha vida, faz-me, ó Pai, um verdadeiro servo do Senhor. Que hoje e para todo sempre a minha vida, Senhor, seja dedicada a Ti. E que assim, ó Pai, nesta noite eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus, por esta palavra maravilhosa que me fez entender a verdade sobre o céu e o quanto eu preciso do Senhor. Assim, Senhor, transforma a vida de todos nós, hoje e sempre, para que possamos, ó Pai, buscar a santidade, buscar, Senhor, a semelhança de Cristo, para que quando o Senhor voltar nas nuvens do céu para nos buscar, estejamos preparados. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.